Seu bebê acorda sempre com 20, 30 minutos de soneca e nada parece funcionar? Talvez o problema não seja forçar mais técnicas, mas ajustar 3 pontos que tiram a soneca do modo cronômetro sem transformar o dia numa planilha. E tem um detalhe que quase ninguém te conta. O perfil de sono do seu bebê muda a estratégia para as sonecas com maior duração. Você sabe qual é o do seu? Eu sou Flávia Panseri, consultora de sono infantil, e aqui você aprende a construir sonecas tranquilas e noites mais leves com um olhar personalizado para sua família. Nesse vídeo você vai ver os 3 pilares que realmente prolongam as sonecas: ambiente, janela de sono e autonomia de sono. A ideia é organizar o básico, respeitar o perfil do seu bebê e só então avançar. E no final eu fecho como que você vai ler esse seu bebezinho, se ele é um dormidor curto ou se ele é um dormidor longo e o que isso muda na prática. Existe um mito de que o bebê precisa aprender a adormecer com barulho e na claridade para então adormecer bem, mas você precisa conhecer o que favorece o sono do seu bebê. Algumas crianças naturalmente têm a tendência a adormecer bem, seja no claro, seja no escuro, seja tendo barulhos ou não. Já outros bebês precisam de um ambiente mais organizado, sem tantos barulhos, um ambiente mais calmo, com menos estímulo e menos luminosidade. Então, antes de sair por aí querendo, fazer algo engessado ou que você ouviu alguém falar, observe a sua criança, o que funciona para ele estar adormecendo bem. Então, é o primeiro ponto que você precisa ajustar, o ambiente de sono do seu bebê. Às vezes as sonecas estão curtas porque o ambiente está completamente desajustado. Observe, faça testes, leve sua criança para adormecer num ambiente com menos claridade, não precisa ser um escuro 100%, mas que tenha menos estímulos. E principalmente após o 3º mês de vida, quando o bebezinho começa a enxergar melhor e prestar mais atenção ao ambiente, um ambiente de sono mais controlado, ou seja, com menos barulho, menos luminosidade, favorecem tanto o entrar no sono quanto o se manter dormindo. Então, primeiro ponto é ajustar o ambiente para eliminar a possibilidade de que seu bebezinho faz sonecas curtas por falta de um local adequado para adormecer. Cuide também da temperatura do quarto e das roupas que seu bebê está vestindo. O frio atrapalha o sono, mas o calor, ele favorece ainda mais os despertares da sua criança. Um erro muito comum é levar o bebezinho para fazer as sonecas com uma janela de sono curta. E eu sei que isso pode soar estranho, porque eu acredito que você deva sempre ter ouvido: não deixe a janela de sono estourar, porque isso vai fazer com que o seu bebezinho lute para dormir. E sim, isso é verdade, mas na maior parte dos casos, o que está acontecendo é justamente o contrário, levando o bebezinho para adormecer sem ter a pressão de sono adequada para ele entrar no sono e também para se manter dormindo. Ponto importante: quando você sabe a média aproximada de tempo de janela de sono conforme a idade do seu bebê, aquilo precisa servir como um guia e não como um mapa fixo. Então, se por exemplo o seu bebezinho tem 4 meses e a média de tempo acordado de janela de sono é cerca de 2 horas, e você percebe que com 2 horas ele ainda está bem, ele está brincando, ele não está chorando de cansaço, você não precisa correr levar ele para adormecer. Mas se você percebe que próximo de 2 horas ele começa a ficar às vezes um pouquinho mais resmunguento, ele começa a ficar um pouquinho mais irritadinho, isso também não significa que você tenha que correr para não perder a janela de sono. Significa que você tem que observar o seu bebê. Então, primeiro, mude de ambiente, mude de atividade. Se possível, faça um passeio rapidinho com o seu bebê para entender realmente se aquilo é sono ou se aquilo é tédio. Principalmente a partir do 3º, 4º mês de vida, é muito comum que os bebês resmunguem mais, que eles estejam entediados e os pais confundam isso com sinais de sono e levem o bebê para adormecer antes do que ele precisa. Então, anota isso. Bebês resmungam, bebês ficam irritados, bebês mesmo estando com a barriguinha cheia, mesmo estando com a fraldinha trocada, mesmo estando no colo dos cuidadores e não sendo o momento de adormecer, ele estando bem, ele pode resmungar. Então, não tenha medo do resmungo. Lembre, bebês resmungam. Então, mude de atividade, mude de ambiente, perceba como o seu bebê reage. Na maior parte dos casos, ele aguenta ficar mais tempo acordado do que você imagina, mas pelo medo de perder a janela de sono, você acaba levando ele
naquele horário cronometrado e esquece de observar a sua criança. E isso faz justamente com que as sonecas sejam curtas, porque o bebezinho é levado para adormecer sem a pressão de sono adequada. Então, eu não estou falando que você precisa deixar o seu bebezinho chorando de cansaço, que se a média aproximada para o seu bebê ficar acordado é de 2 horas, você tem que deixar ele 4 horas acordado. Mas 2 horas e 15, 2 horas e 20 podem favorecer muito o sono do seu bebê. Entenda a sua criança, observe ela, se livre dessas amarras, dessas algemas de que eu tenho que levar o bebezinho para dormir naquele exato momento porque senão vai estourar a janela. A maior parte dos erros relacionados às janelas de sono, quando falamos em sonecas curtas, são janelas de sono pequenas que levam a baixa pressão de sono. Me conta aqui nos comentários, hoje você acha que erra mais no ambiente ou mais na janela de sono? Essa resposta já direciona você para o seu próximo ajuste. Agora vamos a uma opinião direta. Não tem como você querer que as sonecas do seu bebê sejam prolongadas se o seu bebezinho só dorme no colo, só dorme ninando, andando pela casa, pulando na bola de pilates. Um bebezinho que é feito adormecer, ou seja, ele é induzido ao sono, seja através de ninar, seja através da sucção, andando pela casa, sempre em movimento, ele vai pedir por isso quando estiver passando pelos ciclos de sono nas sonecas, tendo sonecas mais curtas. Então, se você já ajustou o ambiente de sono, se você já ajustou as janelinhas, observou o seu bebê, deixou ele com uma pressão de sono adequada e mesmo assim as sonecas estão curtas, você precisa observar como a sua criança pega no sono. Então, se o seu bebezinho só dorme sugando, você vai primeiramente trocar essa indução da sucção mais forte, ou seja, a sucção, por uma indução de sono mais fraca, uma associação de sono mais fraca, por exemplo, o colinho, por exemplo, o ninar. Se o seu bebezinho só dorme ninando, você vai aos poucos diminuindo esse movimento. Se o teu bebezinho só dorme nas sonecas, no colinho, você vai aos poucos ensinando ele a ir pro bercinho. É um processo gradual, mas que precisa ser feito e organizado para ajudar o seu bebezinho a ir mais acordadinho para o berço e então entendendo o local onde ele está adormecendo, tendo qualidade para adormecer e tendo sonecas mais prolongadas. Se esse passo a passo está clareando seus caminhos para sonecas tranquilas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você aprende a ajustar ambiente, janelas de sono e autonomia sem engessar a rotina. Todo bebê tem um perfil natural de sono. Em geral, há 2 padrões: dormidores longos, que costumam fazer sonecas prolongadas, exemplo 1h30 ou até mais. Esses bebês, eles precisam de menos sonecas ao dia porque eles dormem mais tempo em cada soneca, então eles repõem bastante energia. Já os dormidores curtos, mesmo com a rotina adequada, eles tendem a fazer sonecas às vezes de 30, 40, 45 minutos. Então esses bebezinhos precisam de mais sonecas ao longo do dia para prolongar esse tempo de descanso. Nenhum dos 2 perfis é problema. O erro aqui é comparar o seu bebê com o bebê da tua vizinha, tá? Então como que você vai fazer esses ajustes? Seu objetivo é que com o ambiente ajustado, com as janelas bem calibradas e com a autonomia evoluindo, você extraia o melhor daquele perfil do seu bebê. Então, para o dormidor curto, a vitória é somar blocos ao longo do dia para que ele esteja disposto. Para um bebezinho longo, é manter a consistência sem forçar cochilos além do que ele precisa. E você precisa ser realista. Bebês que são dormidores curtos vão fazer mais sonecas ao dia. Bebês que são dormidores longos farão um menor número de sonecas mais compridas. Então, recapitulando o essencial na prática. Primeiro, organize o ambiente, acerte a janela de sono e depois você evolui para a autonomia. Então, a partir daí, respeite o seu bebê, se é um dormidor curto, um dormidor longo e ajuste as expectativas. E é assim que você vai conquistar as sonecas conforme o perfil do seu bebê permite, sem viver ali na planilha. Agora, continua aqui comigo. Na tela final, assista outros vídeos que complementam esse passo a passo que você assistiu aqui.